Oi, gente, tudo bem? Muito bom ver vocês todos aqui, encontrar vocês aqui todos, porque não estou vendo ninguém, na verdade. Vocês é que estão me vendo. Muita vontade de vê-los outra vez. Nós vamos agora então adorar a Deus, vamos agora colocar nossos corações diante do Senhor. Esse é um momento maravilhoso, uma oportunidade que nós como povo de Deus, filhos e filhas de Deus, temos. Se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, se você ainda não faz parte dessa comunidade de fé, utilize esse momento agora para você pedir a Deus: Senhor, eu quero me tornar membro dessa família, eu quero me juntar a esse povo, eu quero sentir o que eles sentem, eu quero ver o que eles veem, eu quero provar da presença do Senhor como eles provam. Então junte-se a nós, você é o nosso convidado, junte-se a esses e essas que encontraram Deus verdadeiro revelado em Jesus Cristo, e que nesse momento de adoração em que vamos cantar essas músicas lindas, nossos corações estejam vibrando de alegria e esperança no Senhor. Vamos então juntos com a nossa querida e amada equipe de música, vamos juntos adorar ao Senhor. Continua
poderá nos separar de ti, Senhor. A minha dívida pagou e nada pode separar meu coração do teu grande amor. Aleluia, Senhor. Erguemos as nossas vozes, Senhor, em adoração a Ti. Te louvamos, Jesus, por Sua grandeza, Sua majestade. E oramos assim, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, que venha teu reino, seja feita a
é o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra todo sempre. Amém. Pessoal, esse é o 16º domingo sem culto presencial. Nós fomos interrompidos por essa pandemia, tivemos que nos readequar a essa nova realidade e agora, nesse 16º domingo sem culto presencial, a gente pode olhar para trás e dizer: nós vencemos, estamos vencendo os desafios dessa pandemia. Estamos pregando a palavra de Deus, estamos pastoreando o rebanho de Deus, continuamos plantando igrejas para a glória de Deus. Temos a plantação de igreja na região oceânica com o pastor Douglas, a plantação da igreja plena do Rio com o pastor Roberto. Temos feito também novos aportes em obras sociais, pastores, missionários que têm nos procurado, pedido ajuda e estamos ajudando com a graça de Deus. Continuamos sendo igreja de uma forma diferente. Os pequenos grupos continuam, temos conversado com as pessoas que lideram pequenos grupos, os líderes dos ministérios continuam cuidando de seus liderados. É tudo muito incrível ver como a Igreja de Jesus Cristo é capaz de se adequar aos mais diversos ambientes. Agora, na última Páscoa, eu tive a alegria de participar de uma entrevista para o jornal Fluminense falando sobre a Páscoa e a pergunta do jornalista foi: como a igreja evangélica está se adequando a essa nova fase, esse novo momento? E eu tive a alegria de dizer que uma das maiores virtudes da Igreja de Cristo é a gente ver que ela é capaz de se adequar aos diferentes contextos dados. Nós nos adequamos a isso, estamos vencendo. São 16 domingos sem culto presencial, mas não sem Deus, não sem plena, não sem igreja, não sem obra. Continuamos ativos e tivemos a ousadia em Deus para fazermos ainda mais por quem precisava. E isso só tem sido possível. Por quê? Porque você tem sido presente na nossa vida, porque você tem ofertado e tem dizimado, e eu entendo o quanto isso tem sido desafiador para todos nós. Há uma passagem do livro de Mateus, capítulo 10, no verso 42, que Jesus Cristo fala e ao mesmo tempo que fala, incentiva a gente a ser caridoso, a ser generoso, a ser positivo dessa forma. Diz assim Mateus 10, 42, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus está dizendo que ainda que a gente faça coisas muito simples, para alguns até insignificantes, como um copo d'água a um discípulo de Cristo, a Bíblia diz que estas pessoas que fazem o bem minimamente, as pessoas do Senhor, não ficarão sem recompensa. E olha, eu tenho visto que essa igreja tem feito mais do que um copo d'água. Cada oferta, cada dízimo, cada atitude de amor, cada atitude de serviço que você presta, tudo isso gera no coração de Deus muita felicidade e em nós muita gratidão. Então, quero dizer que aquilo que Jesus disse, que quem faz essas coisas por amor a Ele, por amor à obra dele, não ficará sem recompensa. Na verdade, nós já somos o povo que foi muito abençoado. Nós não entregamos nossos dízimos, nós não damos as nossas ofertas esperando receber coisas em troca, embora a própria Bíblia diz que a gente pode fazer prova do Senhor, né? Malaquias fala isso. Mas a gente não faz por esse objetivo principal. A gente faz porque já recebeu tudo, já recebeu de Cristo. E essa atitude generosa de Deus é que nos serve de paradigma para sermos generosos com os outros. Assim como Deus se entregou por nós, nós também vamos nos entregar por Ele e pela obra dele. Então, quero me dirigir a todos vocês que de maneira sacrificial, responsável, amorosa, têm feito essas entregas de dízimos e ofertas. Muito obrigado, porque estamos há 16 domingos
vencendo essa pandemia com honra. Nossa igreja tem honrado suas dívidas, louvado seja Deus por isso. E quero agradecer de todo o coração aqueles que têm aportado mais, aqueles que se sentiram impulsionados por Deus a incrementarem a sua oferta e o seu dízimo. Muito obrigado. Você não vai ficar sem recompensa, pode ter certeza disso. Eu sei que você não faz para ganhar, faz porque já ganhou, mas Deus vai te abençoar muito. E mais uma vez, irmão amado, irmã amada, você que está passando dificuldade, você não deve se preocupar com essa questão de dízimo e oferta. Isso não deve ser um momento constrangedor para você de forma nenhuma, tá bom? Quando você tiver a sua condição, quando você tiver de novo a possibilidade de ofertar e dizimar, eu sei que você vai fazer, eu acredito em você, eu acredito na sua verdade, eu acredito na tua sinceridade, sei que você não pode dar e não fique triste por isso, tá bom? Nós temos dito isso, eu tenho dito isso e nós cremos nisso, né? Que aquele que não pode dar será coberto por aquele que pode. E vai chegar o dia que você que não está podendo dar agora, dará por outros que não poderão dar lá na frente. É assim que a gente caminha em família, é assim que a gente caminha como o corpo de Cristo, tá bom? Então fique em paz na sua casa, celebre a Deus de todo o seu coração, porque como eu disse na semana passada, não é só dinheiro que a gente entrega para Deus. A gente entrega a oração, a gente entrega a nossa santidade, a gente entrega o nosso serviço à igreja, a gente entrega como oferta a Deus também o nosso bom testemunho na sociedade, as nossas obras de amor ao próximo, tudo isso é oferta a Deus e de uma certa forma é também oferta à igreja plena, tá bom? Então fique em paz, continue entregando os outros recursos que você tem, seu amor, seu tempo, sua dedicação, sua generosidade em outras áreas. E que Deus abençoe muito a nossa vida e que Ele nos faça sempre ter em mente que quando fazemos para Ele, por alguém dele, nós não ficaremos sem recompensa. Nossas canções são para ti, Senhor. Nossa adoração é em teu louvor. Respiramos o ar que vem de ti, nós somos teus. Jesus, teu nome é tão singular. Jesus, o único que pode salvar. Respiramos o ar que vem de ti, nós somos teus, somos teus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos pra ver aquilo que a cruz revela, o amor triuno que o meu coração transforma. Nossas canções são para ti, Senhor. Nossa adoração é em teu louvor. Respiramos o ar que vem de ti, nós somos teus, Jesus. Jesus, teu nome é tão singular. Jesus, o único que pode salvar. Respiramos o ar que vem de ti, nós somos teus, somos teus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos pra ver aquilo que a cruz revela, o amor triuno que o meu coração
da tua vontade, Senhor, do Deus que tem todo o poder. Só tu tens todo o poder. A minha vida está firmada em ti, o meu sustento. Eu vou confiar em teu amor. Tu és o meu abrigo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos pra ver aquilo que a cruz revela, o amor que uno, que o meu coração transforma. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos pra ver o teu amor, a tua fidelidade, que o meu coração transforma. Queridos, nós estamos acompanhando de perto a evolução dessa reabertura gradual da cidade de Niterói. Nós temos visto lojas voltando a funcionar, nós temos visto alguns outros estabelecimentos voltando ao funcionamento também com uma série de cuidados. E há pouco tempo recebemos autorização para reabrirmos as nossas igrejas. E decidimos que, mesmo com esta autorização, nós manteremos a Igreja Plena fechada ao longo do mês de julho, mês 7, porque nós não nos sentimos totalmente tranquilos para abrirmos a igreja para receber vocês de uma forma mais tranquila. Por exemplo, não nos sentimos tranquilos para convocar voluntários para trabalharem numa situação como essa. Nós já estamos com todos os equipamentos prontos para receber tudo aquilo que a prefeitura exige para que a pessoa entre num espaço público. Tudo isso nós já temos, graças a Deus. Mas nós não temos a coragem de pedir, por exemplo, para os conectores virem para a igreja e trabalharem no culto. Nós não temos ainda essa tranquilidade. Queremos então esperar um pouco ao longo desse mês de julho, para que a gente veja a evolução dessa reabertura. Um exemplo, a cidade de Florianópolis foi, se não me engano, a primeira cidade do Brasil a abrir novamente a economia semanas atrás. Tiveram que puxar o freio de mão outra vez, porque os casos dispararam. Conversando com amigos de outras cidades, pastores, amigos do interior de São Paulo, eles disseram que suas cidades estão com, algumas cidades, uma delas estava com 100% de ocupação dos hospitais. Isso é caótico, porque quando você não tem mais hospital para mandar as pessoas começam a morrer dentro de casa. E ninguém quer levar isso para sua casa. Então nós temos visto que o retorno precoce pode ser muito problemático. E em coronavírus, em se tratando de coronavírus, tudo que se faz hoje colhe seu resultado 15 dias depois. Então, como essa reabertura de igrejas começou agora, nós preferimos esperar o mês de julho para vermos como isso vai se comportar. Nós não queremos que você venha à igreja e leve doença para casa. Por isso, nós estamos vendo que ainda não é o momento. Outra razão para nós adiarmos ainda essa reabertura é que tem funcionado o jeito como estamos fazendo. Nós estamos hoje alcançando os corações, falando com vocês, estamos sentindo a presença de Deus dessa forma. Então, acreditamos que podemos manter por mais um tempo esses cultos virtuais em nome da saúde de todos vocês. Então, por dois motivos. Primeiro, nós não nos sentimos tranquilos para que logo no início da reabertura dos templos a gente comece logo. Nós preferimos esperar mais esse período de 15 dias, 20 dias para vermos qual será o resultado desse retorno. Segundo, está funcionando, nós estamos nos comunicando, as coisas estão acontecendo, graças a Deus. E um terceiro motivo muito importante para a gente ainda não começar os nossos cultos. O bairro de Caraí é o bairro que mais concentra doenças na cidade de Niterói. A cidade de Niterói
começa essa história de coronavírus em Icaraí e o número de casos no bairro de Icaraí é muito maior que em qualquer outro bairro da cidade de Niterói. E a nossa igreja fica em Icaraí. Quase 100% da nossa membresia é do bairro de Icaraí. A maior parte, esmagadora maioria dos membros da nossa igreja moram em Icaraí. Então nós estamos numa área muito sensível e nós precisamos cuidar da nossa saúde e colaborar com a cidade. Quando a gente diz que não quer abrir a igreja agora, a gente está pensando também no vizinho de porta da gente, a gente está pensando no nosso porteiro, a gente está pensando nas pessoas que tomam um elevador com a gente, ou seja, a gente está pensando no próximo. Então, essa atitude de esperar o mês 7, o mês de julho, para reabrirmos a nossa igreja, para recebermos você, é para que a gente tenha um pouco mais de luz. Haverá um momento em que começaremos, ainda que com algumas limitações, mas acreditamos que esse tempo agora ainda é precoce. Então, peço a você um pouco mais de paciência, que você entenda o que estamos fazendo. Fazemos isso em nome da prudência, do cuidado e, sobretudo, da saúde de todos vocês, tá bom? Então, vamos esperar um pouco mais. O mês de julho continuaremos aqui e eu peço para que você, que é da Igreja Plena, que mantenha aí seu espírito coeso, mantendo a igreja junta, como temos tido a alegria de ver até aqui, tá bom? Bendiga
que veio e há de vir, o teu caminho eu trilharei com meu viver. Aleluia, que as canções subam aos céus, entronizado seja o Senhor, que nos guiará em paz ao nosso lar. Minha gente, chegou o momento da entrega da mensagem e eu peço então que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 8. O Milton vai projetar o texto aí, caso você prefira acompanhar pela tela, fique à vontade, tá bom? O texto então se encontra em Filipenses, capítulo de número 4, e vamos ler a partir do verso de número 4. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Só até aí. Queridos, essa passagem da Bíblia é linda porque ela tem uma capacidade de confortar, modelar e preparar a gente para a esperança de uma forma muito incrível. Quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para uma comunidade muito importante para a história do cristianismo. Segundo o livro de Atos, capítulo 16, de versos 12 a 40, nós encontramos nesta igreja o fundamento para a igreja europeia. O apóstolo Paulo entra na Europa através desta igreja grega, desta igreja numa cidade grega que se chamava Filipos. Essa cidade, então, recebe a visita de Paulo e sua equipe e ali, através de muita tribulação, ele inicia o trabalho da Igreja de Cristo numa região que foi muito importante para a nossa fé. Quando o cristianismo começa a se expandir no início, ele vai a partir de um ponto, ele sai de Jerusalém e vai se espalhando pelo planeta. E quando de Jerusalém o cristianismo se expande, ele também se expande para Antioquia, depois se expande para Alexandria, na África, depois para Roma e depois para a Ásia, para a Turquia, para Constantinopla. E esses lugares que eu citei, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e Constantinopla, se constituíram em polos teológicos conhecidos como patriarcados. Essas regiões, esses patriarcados, eram regiões que condensavam direcionamentos teológicos. Patriarcados porque cada área dessa era dirigida por um bispo que era reconhecido como patriarca, alguém que respondia por uma região importante. Então, quando a gente fala de Roma, a gente está falando do patriarcado de Roma. E havia um acordo entre os patriarcados de que todas as decisões seriam tomadas em conjunto e assim a cristandade o cristianismo, melhor dizendo, seria pastoreado com uma só mente, com resoluções integradas. E esses patriarcados tiveram um papel muito importante e foram assumindo algumas peculiaridades em virtude das culturas nas quais estavam imersos. Mas a igreja que Paulo planta em Filipos é o embrião da igreja europeia, que se torna depois o centro do próprio cristianismo, a igreja romana, a igreja em Roma. Então nós estamos falando de um trabalho que começa de modo muito pequenininho, muito simples, com muita tribulação e muito problema, mas que se tornou a Europa, se torna um centro de distribuição de pensamento teológico que vai formatar a própria sociedade ocidental. Então Paulo escreve essa carta
aos Filipenses. Mas quando Paulo escreve essa carta, é bom a gente lembrar que ele estava preso. O apóstolo Paulo tinha sido trancafiado. A acusação era de que ele era um levantador de confusões. Por onde ele ia, ele pregava o Cristo ressurreto. Isso era um escândalo para os judeus, que criavam um escândalo ainda muito maior, gerando preocupação no coração das autoridades romanas. Então, em nome da paz social, as pessoas... Paulo era preso pelas autoridades romanas com acusações vindas do lado judaico de seus patrícios, e num desses momentos Paulo escreve algumas cartas. Encarcerado, ele escreve o que nós conhecemos como as cartas da prisão, que são as cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a carta a Filemon e a carta aos Efésios. Então essas 4 cartas são chamadas de cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas são chamadas de cartas da prisão porque ele as escreve preso. E queridos, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele tinha basicamente 2 objetivos em mente. Primeiro, combater os falsos mestres dentro da igreja de Filipos. Paulo tem, pela igreja filipense, um amor muito particular. Paulo tem por essa igreja um carinho muito especial, e ele fica muito preocupado quando descobre que depois de sua saída, falsos mestres entram, ganham espaço e começam a desvirtuar a igreja, levar a igreja para outra direção. Uma das lutas mais importantes de todos os apóstolos foi em favor da unidade da igreja, em favor do reto ensino, em favor da teologia correta, e não só disso, em favor dos verdadeiros pastores. E quando Paulo percebe que aquela igreja que ele plantou com tanto sacrifício está sendo ameaçada por falsos mestres, ele escreve uma carta. E nessa carta ele foi muito duro com esses falsos mestres que ensinavam doutrinas que não tinham absolutamente nada a ver com o cristianismo. E nós sabemos que o teórico determina a prática. Nós sabemos que teologia, a teoria a respeito de Deus, nos leva a algumas atitudes, nos leva a alguns direcionamentos práticos. Por isso a preocupação da Plena com a educação, por isso a preocupação da Plena com o que se fala do púlpito, por isso a gente tem tanto zelo com o púlpito da igreja, porque aquilo que é dito, aquilo que é ensinado vai desembocar em prática. E Paulo agora, de uma maneira muito veemente, fala, combate os falsos mestres, mas ele não escreve só para isso. Ele escreve também para agradecer as ofertas que vinha recebendo da igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. Então nós temos basicamente esses 2 grandes motivos que determinam os 2 grandes assuntos da carta que ele escreve para essa igreja que ele amava tanto: combater o falso ensino dos falsos mestres e evitar então uma atitude que entristecesse a Deus, errada, equivocada, e também agradecer aos filipenses pelo bem que eles estavam fazendo ao apóstolo quando mandavam suas ofertas, mandavam dinheiro para Paulo continuar com as suas viagens missionárias. E queridos, lemos aqui no verso 4 algo incrível. Você já sabe qual é o contexto, você já sabe onde Paulo estava. Ele estava preso e ele então escreve o verso 4 da seguinte forma: alegrem-se sempre em todas as circunstâncias, não só quando vocês recebem benesses da vida, não só quando vocês recebem coisas boas de Deus. Alegrem-se sempre. E este sempre aqui está contendo o momento atual de Paulo. Paulo vai dizer nessa carta que ele sabe estar contente em toda e qualquer situação, sabe ter muito e sabe passar necessidade. Então ele diz: alegrem-se sempre, o tempo inteiro no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Queridos, Paulo está preso. Paulo está encarcerado. Paulo está difamado. Paulo não tinha feito nada que justificasse a sua cadeia. Paulo não era criminoso. Paulo era um homem cuja palavra foi cassada. Paulo é um homem censurado. Paulo é um homem interditado. E agora, dentro da cadeia, ao invés de entregar-se à autocomiseração, ao invés de entregar-se à autoflagelação, à autopiedade, à reclamação, à rebeldia, à lamúria, Paulo escreve uma carta, ele sai dali, ele manda essa carta e com esta carta ele sai também da prisão e diz aos irmãos que o amavam tanto que eles não tinham motivo para tristeza. Pelo contrário, eles deveriam se alegrar no Senhor. Alegrai-vos, regozijai-vos, são palavras que se repetem regularmente na epístola de Paulo aos Filipenses. E agora, queridos,
A pergunta fica, como é possível alguém se alegrar no meio de tanta adversidade? Como Paulo conseguia isso? Como Paulo não está fingindo, Paulo não está dando sorriso por dentro, chorando, sorriso por fora e chorando por dentro. Paulo não está sendo hipócrita, ele está falando do fundo do coração dele. Como é possível Paulo se manter feliz e recomendar a alegria às outras pessoas que estavam fora? Como é possível a gente, rodeado de vicissitude, de dificuldade, provar essa alegria? Quando as adversidades são persistentes, quando as adversidades são demoradas, prolongadas. Ele dá uma resposta para nós muito simples. No verso de número 4, ele diz, alegrem-se sempre em quem? Verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Queridos, aqui Paulo está dizendo que esta alegria constante, esta alegria mesmo estando ele encarcerado, essa alegria mesmo em meio às adversidades, é possível quando ela está em alguém. Ele diz, alegrem-se no Senhor. Essa ideia de no Senhor é dentro dele. A ideia que se tem aqui no texto não é apenas de alguém que está em cima, também serve essa ideia, de alguém que está sobre alguma coisa. Mas, acima de tudo, alegrar-se no Senhor também passa a ideia de alguém que se alegra dentro dele, alguém que faz dele o seu próprio oxigênio. Então, quando Paulo diz que a gente tem que se alegrar sempre no Senhor, ele está se referindo a uma vida que está totalmente inserida no próprio Deus. E, na verdade, por ele ser onipresente, ele nos rodeia e nos preenche com o oxigênio que está dentro dos nossos pulmões agora e ao nosso redor. Paulo, então, diz que nós, ao invés de sermos engolfados, ao invés de sermos engolidos, ao invés de inalarmos todo o pessimismo, toda a tristeza que pode vir a nós em virtude de momentos difíceis, circunstâncias difíceis, nós devemos nos lembrar de que estamos em Deus, no Senhor, e por isso a alegria, por isso a esperança. Paulo, então, diz que é possível a gente se alegrar quando a nossa alegria, quando o nosso humor está embasado sobre algo perene, sobre algo maravilhoso. Paulo não estruturou a sua alegria, Paulo não estruturou esse sentimento em circunstâncias, porque tem pessoas que acreditam que a alegria é fruto das benesses que nos são dadas. Isso é prazer. Quando a gente ganha um presente e fica feliz por aquilo, a gente está provando um prazer. E é um erro para a gente acreditar que prazer é a mesma coisa que alegria, porque não é. A gente sabe que não necessariamente é. A alegria, segundo o rabino Newton Bonder, a alegria é a natureza basilar da nossa vida. A alegria, para nós, não tem a ver com benesses que vão sendo dadas. Ora, eu tenho muitas coisas materiais, eu viajo muito, eu tenho bastante dinheiro guardado, eu tenho muita felicidade e conforto dentro de casa, portanto eu sou alegre. Não. Estas coisas nos geram prazeres. E o problema da gente associar, segundo o Newton Bonner, o rabino Newton Bonner, da gente associar alegria a benesses que nos vão sendo dados e com isso associar alegria ao prazer, é que as pessoas vão buscar mais prazer para ter mais alegria. E essa vida viciante em prazer tem se mostrado insuficiente para encher a nossa vida de contentamento. Porque a gente conhece gente que viaja a beça, a gente conhece gente que tem dinheiro a beça, mas não tem alegria. Porque alegria não é o mesmo que prazer. Paulo agora não está tendo nenhum prazer em estar preso. O apóstolo Paulo não tem nenhum prazer em estar confinado injustamente. Mas Paulo diz que ele estava alegre. E ele diz à igreja de Filipos que não deveria se entristecer pela condição dele. Pelo contrário, eles deveriam se regozijar porque eles estavam encontrando oportunidades de evangelização. E pessoas estavam até pregando com mais ousadia em virtude da prisão de Paulo. Então, queridos, quando Paulo diz alegrem-se no Senhor sempre, não de vez em quando, não apenas quando Deus te dá coisas boas, mas sim, alegrem-se sempre no Senhor, é porque Paulo está colocando o seu humor, Paulo está colocando a sua esperança, Paulo está colocando a sua visão de
futuro em alguém que tem condição de bancar uma vida de alegria e felicidade. Ou seja, o que baliza a vida de Paulo não são as circunstâncias. Ora, agora eu tenho muito, eu estou bem. Agora eu tenho muita coisa ao meu redor, eu posso descansar. Não. Paulo olha para Deus, se estrutura no Senhor e entra no Senhor, vai no âmago da sua fé e rodeado por esse Deus glorioso, por todos os seus atributos eternos e maravilhosos, atributos de poder, atributos de sabedoria, atributos morais. Ele então, mergulhado nesse Deus, ele pode dizer, há motivo para a gente se alegrar sempre nele. É como se Paulo tivesse entrado num supermercado, super abastecido, e olhando para tudo aquilo e sabendo que atrás do mercado tem um depósito 15 vezes maior do que o próprio mercado, abarrotado de coisas imperecíveis, e a pessoa diga, olha, olhando para tudo isso, eu posso dizer que comida não vai me faltar por um bom tempo, porque eu estou dentro de um paraíso de alimentação. Eu estou dentro de um hipermercado com prateleiras lotadas de tudo e eu sei que lá fora há um depósito 15 vezes maior do que esse lugar, completamente abarrotado. E para aumentar ainda mais o meu exemplo, eu estou aqui sozinho nesse supermercado que está sendo abastecido por um depósito imenso lá fora. É como se Paulo tivesse entrado em Deus, esse hipermercado, olhado para todas as prateleiras dos atributos de Deus, para toda a perfeição moral de Deus, para todo o poder de Deus sobre a natureza, para toda a inteligência de Deus, e ele olha para tudo e diz, eu não tenho um depósito de alimentos 15 vezes maior do que esse hipermercado. Eu tenho um depósito perene, inesgotável, à minha disposição. Paulo entra em Deus e diz, no Senhor, e quando ele olha para Deus e tudo que Deus é, ele diz, eu estou abastecido para sempre. Paulo olha para a cadeia, olha para a grade, para a rudeza da sua vida, para a simplicidade de tudo, para pouca comida, para pouca liberdade, para pouco reconhecimento e diz, realmente a minha situação é ruim, mas eu não estou nessa cela, eu estou no Senhor, a cela está no Senhor, a circunstância difícil da minha vida está no Senhor, os meus amigos estão no Senhor, os meus problemas estão no Senhor. Paulo olhou para a vida do ponto certo e do ponto de vista de Paulo, tudo estava no Senhor. E o Senhor era maior do que tudo. E o Senhor era o seu grande amigo. Então, ele olha para a circunstância, vê a prisão, e ao invés de se entregar ao desânimo, ele começa a falar de Jesus para o guarda, começa a falar de Jesus para os amigos de cela, e é assim que Filemão se converte, é assim que Filemão se torna um grande ajudante de Paulo. Perdão, Filemão não, eu vou me lembrar do nome do escravo de Filemão, eu vou me lembrar aqui, até a volta de Cristo eu me lembro que me faltou aqui o nome dele. Você deve estar em casa. O nome é fulano, mas eu não posso te ouvir. Infelizmente, nós não estamos na igreja. Na igreja, quando me foge alguma coisa, alguém me socorre, mas agora não vai dar para você me socorrer. Mas eu vou lembrar desse nome, em nome de Jesus. É muita pressão nesse momento sobre a minha cabeça e eu vou ficando cada vez mais ansioso e consigo cada vez menos lembrar. Então, tá grande a angústia aqui, tá? Mas eu vou seguir em frente, senão me perco. O apóstolo Paulo, então, Onésimo. Lembrei, glória a Deus, obrigado, Senhor. Onésimo. Alguém aí fez assim, pastor, o nome é Onésimo. Chegou aqui agora para mim. Então, Onésimo se converte a Deus, porque Paulo ali na cadeia fala de Jesus, ele se torna um grande ajudante do apóstolo Paulo. Então, queridos, Paulo, ao invés de olhar para tudo de ruim, ele vai procurando as oportunidades que a vida poderia lhe dar, que Deus lhe daria. E então ele diz, porque eu estou no Senhor, porque eu estou dentro deste imenso hipermercado, porque eu estou nesta fonte inesgotável de alimentos e me sinto assim, incapaz de absorver tudo. É tudo muito maior, é como alguém querer beber, é como alguém querer colocar o oceano num balde. Tente entender assim, como eu posso captar tudo de Deus? Como eu posso receber tudo de Deus? Tenta encher o oceano, tente colocar o oceano dentro de um balde. Você não consegue. É mais oxigênio do que seus pulmões comportam. Então, quando Paulo se vê dentro deste grande hipermercado glorioso, por assim dizer, de Deus para a gente entender, ele diz,
eu posso me alegrar, porque a minha situação difícil está nele. A minha situação difícil está dentro dele. A minha situação de angústia está dentro dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, que está aqui olhando para mim, para você que está aliviado, dizendo glória a Deus, o pastor lembrou de Onésimo, glória a Deus, Senhor, tá suando, estava suando. Eu quero dizer para você uma coisa muito simples e muito poderosa. Essa pandemia está em Deus. Coronavírus está dentro de Deus. Sua empresa está em Deus. A igreja plena está em Deus. Por isso, podemos sentar e dizer, que bênção, que alegria. Eu não estou feliz por causa da pandemia. Quando a gente ouve tanta gente morrendo, quando a gente sabe que pessoas estão morrendo e nem ao funeral a gente pode, isso traz tristeza, a gente lamenta. Como a gente pode ficar feliz? Um pastor pode ficar feliz sabendo que tem um monte de gente sem pastoreio, tem um monte de gente que eu lembro, meu Deus, como está essa pessoa? Como essa pessoa está caminhando? A gente não tem controle sobre essas coisas. É lógico que tudo isso é lamentável, é triste, porém, quando a gente se senta e percebe que todo esse momento de 2020 está em Deus, eu posso mergulhar em Deus, me esparramar em Deus e dizer, alegro-me nele. Alegro-me no Senhor, alegro-me em sua grandeza, alegro-me em sua inesgotável sabedoria, alegro-me em sua inesgotável força, em sua inesgotável energia, em sua inesgotável misericórdia e em sua inesgotável força. E você então vai ter motivo para ver seu coração tranquilo. Paulo então se mantém alegre mesmo nessa circunstância, com otimismo e esperança. Paulo está sonhando com o futuro. Paulo não foi impedido de andar emocionalmente. Ele estava restrito ali àquele espaço da cela. Ele não podia sair por ali andando, mundo afora. Mas Paulo continua indo mundo afora pelas cartas. Paulo chegou a nós hoje aqui em 2020. Paulo chegou à pandemia, Paulo saiu da cela, Paulo, porque não se entregou à comiseração, porque não se entregou à tristeza, porque não se entregou às circunstâncias, porque a sua alegria não dependia das circunstâncias, ele viajou 20 séculos, ele chegou até nós e vai continuar viajando pelos séculos dos séculos dos séculos até o nosso rei voltar, até o nosso glorioso rei descer das nuvens e buscar a sua igreja. Então, querido e querida, nesse momento, a gente pode lamentar, a gente pode chorar a perda de alguém, mas a gente tem que entender que tudo isso está em Deus. E 2020 está num cantinho da mente de Deus. A mente de Deus é muito maior que 2020. Ele sabe onde tudo isso vai dar. Ele espera que cada um de nós tire desse ano o melhor possível. E você e eu precisamos sair dessa pandemia maiores do que quando entramos, melhores do que quando entramos. Então, queridos, ele diz ainda algo glorioso. Continua ele lendo aqui. Deixa eu ver. No verso 6. Vejam só, o Milton vai projetar para vocês aí o verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vejam que coisa linda. Paulo diz que nós não precisamos andar ansiosos, uma vez que você já entendeu que você está dentro do hipermercado, lotado, abarrotado de coisa, com um depósito que é 15 vezes maior do que aquele próprio hipermercado, e você entende que Deus é muito maior do que esses espaços que você desenhou na sua cabeça e percebe, eu tenho o suficiente para viver aqui para sempre, sem me preocupar com alimento. Agora que você sabe que você está neste Deus, o que Paulo diz? Que o nosso coração que presta mais atenção à cela. Paulo estava na cela, ele podia olhar mais para a cela do que para Deus. A carta não chegaria aqui. Se Paulo tivesse olhado mais para a cela, mais para a injustiça dos seus patrícios, mais para a injustiça da sua prisão, que para Deus, Paulo não estaria aqui em 2020 na pandemia com a gente. Nós não teríamos a carta de Filipenses. Mas porque ele resolveu olhar para Deus, e não só olhar para Deus, ele resolveu orar a Deus, ele chegou até nós. Ele diz então, que a ansiedade é uma escolha. Não andeis ansiosos. Não ponham os seus pés nesse caminho. Não andem por essa vereda. É possível a gente arrancar os nossos pés dessa vereda. Não é fácil, mas a gente consegue. Nós temos muitos motivos, nós temos inúmeras razões para tirarmos os nossos pés da estrada da ansiedade e andarmos no caminho da paz, andarmos na estrada da paz.
A ansiedade a gente vai ter, mas ela tem que ser pontual na nossa vida. Ela não pode ser a constante na nossa vida e a paz ser... eu tive um súbito momento de paz. Não, eu tive um súbito momento de ansiedade, mas o meu caminho segue pela vereda da paz, como a gente vai ver aqui. Agora, como é que a gente anda por esse caminho da paz? Como é que a gente se protege de se desvio para o caminho da ansiedade? Orando. Colocando diante de Deus tudo aquilo que faz o nosso coração ficar pesado. Então ele diz aqui, não andeis ansiosos, não caminhem por essa estrada. Por coisa alguma, por nada, por nada, por nada. Mas o meu problema você não sabe, por nada, por nada, por nada. Mas você não sabe onde eu estou, por nada, por nada, por nada. O texto não apresenta aqui uma exceção. E eu não quero baratear sua dor, eu não quero banalizar seu sofrimento, mas eu quero te dizer, não tem exceção para o teu problema. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, ao invés de andar com ansiedade por todas as coisas, ou por qualquer coisa, vocês devem, em qualquer situação, em tudo, em oração, de pedido, de súplica, ou seja, você tem que colocar diante de Deus aquilo que te deixa ansioso, ansiosa, e aí você vai colocar exatamente o seu problema. Senhor, o meu problema é a empresa, o meu problema é meu casamento, o meu problema é meu filho com droga, o meu problema é o meu marido, o meu problema é pornografia, o meu problema é isso ou aquilo outro. Você vai colocar isso diante de Deus. Vai colocar e vai suplicar, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude com essa questão. E depois ele diz, com ação de graças, com gratidão pela certeza de tudo que ele já deu e com a certeza de que ele te ouviu. Você diz, Senhor, eu quero colocar diante de ti, sei que em tuas mãos isso vai ser tratado. E já agradecer pela fé que Deus resolverá o seu problema, ou pelo menos ajudará você a lidar com o problema, porque alguns espinhos ficarão cravados na nossa carne para o resto da nossa vida. Deus tem dessas coisas também. Se ele perceber que um problema precisa permanecer na nossa vida para manter o ponto de equilíbrio, olha, para esse negócio não tombar para cá, Deus põe aqui algo que incomoda. Esse espinho não permite que meu braço caia, porque toda vez que ele aperta aqui, dói, então eu mantenho o braço aqui, para eu me manter em homeostase, em equilíbrio. Entenderam esse gráfico de última geração? Então, aqui está o espinho, meu braço não pode fazer isso porque vai gerar desequilíbrio na minha vida e tudo vai tombar para um lado só. Então, Deus põe um espinho aqui e esse espinho, então, mantém meu braço sempre na postura e eu me mantenho equilibrado. Se for essa a necessidade, se Deus perceber que algo precisa nos incomodar para mantermos o equilíbrio, a sanidade, a humildade, seja o que for, Ele vai manter. Ele é soberano, não tem jeito. E ele fará isso pelos motivos mais nobres, porque ele é puro. Ele não tem prazer em ver a gente sendo incomodado por esse espinho. Ele tem prazer em ver a gente equilibrado nesse mundo caído. Então, querido e querida, a gente vai então dizer, Senhor, meu problema está aqui, isso me deixa ansioso, isso faz com que os meus pés saiam do caminho da paz e andem na estrada da ansiedade. Como é que eu saio disso? Orando. Oro com súplica, oro humildemente, oro com insistência, Senhor, tem misericórdia. Mas também oro, na mesma oração eu faço a minha oração de gratidão, dizendo, Senhor, eu sei porque se o espinho não for tirado, o Senhor me dará habilidade para saber lidar com esse espinho. Eu vou saber lidar com essa dificuldade. É assim que a gente vai livrando os nossos pés dessa estrada perigosa, essa estrada que nos leva a um caminho de muita tranquilidade. O caminho da paz nos livra do caminho da ansiedade. E olha o que ele diz no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vejam que coisa linda. Paulo está dizendo, ele, preso, encarcerado, conseguia se alegrar em Deus porque ele estava no Senhor, ele estava dentro do grande hipermercado. Ele diz que por isso ele poderia se alegrar e podia recomendar aos outros a alegria. Paulo então diz que a gente não deve viver ansioso por coisa alguma, porque do lado de fora estão os irmãos ansiosos por ele. Como é que a gente tira Paulo de lá? Como é que a gente livra Paulo dessa angústia? Como a gente pode fazer para mitigar a tristeza de Paulo? Ele então diz, não fiquem ansiosos por nada, nem por mim antes. Coloquem aquelas coisas que incomodam vocês diante de Deus e peçam com fé, mas peçam com gratidão também. Coloquem já a gratidão na oração, porque Deus vai cuidar de todos nós. E sabe o que acontece quando a gente segue esse caminho, segue esta sequência? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o quê? Coração e cabeça.
guarda sentimentos e pensamento, cria harmonia integral na gente. Não tem como você ter paz, como ele fala aqui, se aqui está pegando fogo, aqui está com água fria. Tem que ter água fria aqui e água fria aqui. Tem que ter paz aqui e paz aqui. Mas a gente sabe que esses dois campos nem sempre falam a mesma língua. Mas quando a gente, então, coloca-se diante de Deus, não só diante de Deus, mas em Deus, quando a gente ora ao Senhor e coloca diante do Senhor as nossas súplicas e a nossa gratidão, algo místico acontece. O Espírito Santo entra em ação e esse Deus que mora em nós mexe o interior da gente de tal maneira que o coração vai ficando calmo, que os sentimentos vão sendo abrandados, que a paz vai serenando tudo e a nossa mente vai entendendo como o Senhor é bom, como a sua misericórdia é longeva, como Ele cuida de nós. E aí, queridos, ele diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a gente vai dizer, mesmo na cela da pandemia, mesmo presos dentro de casa, mesmo sem podermos abrir nossa loja, mesmo sem podermos abrir a nossa igreja, mesmo sem podermos visitar um enlutado, mesmo sem podermos abraçar o nosso pai, nossa mãe, mesmo não podemos fazer essas coisas, o meu coração está em paz, porque eu estou dentro dele, o hipermercado maior do universo. Ele diz, a paz de Deus. A paz de Deus. A palavra aqui no grego é Irene. Falei há pouco tempo sobre Irene. Irene é a palavra grega correspondente a Shalom, hebraico, no Antigo Testamento. E nós entendemos então que a paz de Deus, a completude que toma conta do coração, o contentamento amplo que toma conta do coração, a serenidade ampla que toma conta da mente da pessoa que está em Deus, como Paulo estava no Senhor, como nós estamos no Senhor. Então, o Espírito de Deus que mora aqui dentro desse barraco humano, esse Deus Rei que vive dentro desse lugar pobre que somos nós, arruma tudo de novo. Ele diz, Fabrini, olha, você está em mim. Fabrini, você está totalmente em mim. A pandemia está totalmente em mim. Não olhe para a cela, Fabrini. Não olhe para as grades. Não olhe para as injustiças. Não olhe para quem te fez mal. Olhe para mim. Olhe para mim. E aí quando você para no pânico e a pessoa diz, fulano, olha para mim. Você diz, não, fulano, olha para mim. O que a pessoa quer é te fazer voltar para aquela que te oferece a segurança. Não olha para o lado, olha para mim. E aí, então o Espírito Santo diz assim, olha para mim, olha para a Escritura. Olha para mim. Lembra de Jesus acalmando os discípulos depois da tempestade, que ele acalma com a palavra e diz, vocês ainda não acreditam? Vocês ainda não têm fé? Então agora a gente olha para ele e depois da ansiedade colocada diante do Senhor, a gente vai a Deus em oração e diz, Senhor, meu coração está estranhamente tranquilo. É a paz que excede o entendimento, a gente não consegue entender como que eu consigo ter paz, como eu consigo cantar no meio de tudo isso. A gente está acompanhando pessoas com a doença, pessoas que foram internadas e que, graças a Deus, se salvaram, foram salvas, guardadas por Deus. Eu digo para vocês, todos os irmãos e irmãs da igreja que passaram pela Covid-19, tiveram a doença, todos venceram, graças a Deus. E quando eu falo com essas pessoas, elas estão sempre assim, tá tudo bem, Deus está cuidando de mim, obrigado pelo carinho, todas muito otimistas, mesmo doentes com uma doença perigosa. Então, amados irmãos e irmãs, quando a gente então vai em oração, o Espírito Santo vem dentro da gente e diz assim, calma, a pandemia está dentro de mim, você está dentro de mim, não olhe para a cela, olhe para mim, olhe para a Escritura. E aí, a paz de Deus que excede toda a capacidade de compreensão, que excede toda a dificuldade de conjugar o externo com o interno, toma conta, blinda o nosso coração e a nossa mente. O coração equaliza de novo, a mente equaliza de novo e a gente pode dizer, eu me regozijo sempre, eu me alegro sempre no Senhor, porque dentro de mim mora o príncipe da paz, dentro de mim mora o doador de Shalom, dentro de mim está aquele que é a própria Irene, a própria tranquilidade, a própria serenidade. Eu me sinto completo, mesmo não tendo tudo o que eu preciso, porque eu estou no Senhor e o Senhor é completo, Ele é
imenso, ele é inesgotável. E mesmo tendo falta de alguma coisa ou falta de alguém, eu me sinto completo neste Deus que enche todos os espaços da minha vida. Sequência, eu oro a Deus e desabafo, digo, Senhor, eu quero colocar diante de Ti toda a minha ansiedade. E esvazie o seu coração, externalize, fale, mas põe um ponto final. Não é para ficar orando o tempo inteiro, não é para ficar reclamando o tempo todo. Orou, colocou ali, como Jesus falou, não fique usando de vãs repetições. Deus não gosta dessa ladainha. Ele não tem paciência para as vãs repetições, tá bom? Colocou diante de Deus, Ele é onisciente, Ele não vai esquecer. Tá lá, e vai tocar sua vida com gratidão. Se a situação não for resolvida lá fora, vai ser resolvida aqui dentro. Eu confio no Senhor e você vai provar que você está em Deus. Então você ora para desabafar, verbalizar, esvaziar o peito. E aí, quando você faz isso, a paz de Deus entra na sua vida como uma chuva ou como uma queda d'água, uma tromba d'água que vem descendo, uma cabeça d'água que vem descendo morro abaixo por causa de uma chuva que bateu lá em cima no morro e vem descendo e de repente enche aquele lugar vazio da sua vida e você percebe que você volta a flutuar nesta presença de Deus, do Deus que garante o nosso futuro. E aí você vai poder dizer, meu Pai, que coisa incrível, isso é um milagre, é milagre, é milagre. É a presença de Deus na nossa vida. Isso não é história, isso não é invenção, isso acontece, acontece. Nós estamos há 16 domingos sem culto. Queridos, sou ser humano como vocês. O coração se preocupa aqui e ali. Mas quando eu me sinto um pouco fora do eixo, eu procuro essas coisas, esses textos, e aí eu venho para cá e compartilho essas coisas com você, de todo o meu coração. Eu estou falando disso que está na minha alma e está vibrando dentro de mim, está explodindo dentro de mim. Gente, eu estou cheio de ideia. Eu estou cheio de esperança para o futuro. Eu tenho conversado com Viviane, nós estamos sonhando com muitas coisas legais que vieram à tona, que emergiram por causa da pandemia. Coisas que estão acontecendo na nossa cabeça, ideias que já estão sendo executadas por causa do problema. Nós conversamos, falamos do futuro, o futuro da plena, coisas novas, tudo isso vem... Eu tenho conversado com alguns líderes, eles estão cheios de ideias. Eu converso com as pessoas da igreja, elas estão cheias de saudade. Nós estamos vendo o futuro, nós estamos vendo esperança, nós estamos vendo o amanhã. Por quê? Porque estamos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente mora dentro dele. As nossas casinhas estão dentro da sua mansão. O nosso pequeno mundo está dentro do seu infinito universo. E no universo de Deus, tudo acontece conforme a vontade dele. Por isso Paulo podia dizer, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor o tempo todo. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no seu Deus. Essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. E que no nome de Jesus, ao longo da semana, você faça o que ele diz para fazer no verso de número 8. Projeta aí, Milton, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui está o exercício constante da gente para manter a Irene no coração, a shalom no coração e a alegria constante no Senhor. É a gente deixar que a nossa mente seja ocupada por coisa boa. Ele diz tudo que for nobre, tudo e todos, tá? Não é só em coisa, mas é também em gente que é verdadeira, em gente que é nobre, gente que é correta, gente que é pura, gente que é amável, gente que tem boa fama, gente que é digna de nossos maiores e mais elevados elogios, que sejam essas pessoas que ocupem o pensamento da gente, que sejam essas coisas, esses objetivos nobres, puros, amáveis, verdadeiros, que sejam essas coisas que tomem conta da nossa cabeça no tempo da nossa consciência. Eu sei que tem gente que tira a gente do sério. Eu sei que tem gente que puxa a gente para o que nós temos de pior. Você talvez tenha alguém perto de você que só atiça dentro de você coisa ruim. Mas você pensa tanto nessa pessoa e fica tão perto desse mundo que se torna uma pessoa lamuriosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de inveja, cheia de raiva.
pense em quem te projeta lá para cima, abandone o pensamento dessa pessoa, deixe isso para lá. Talvez você se lembre de uma situação, de um evento que faz com que você, de novo, seja preso a tudo que é ruim, que você seja preso a tudo aquilo que é detestável. Paulo está dizendo, finalmente, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, seja isso que ocupe o seu pensamento. Imagine passar o tempo todo pensando em tudo que é mentiroso, em tudo que é vergonhoso, tudo que é lastimável, tudo que é perverso, tudo que é imundo, detestável, mesquinho. Existem pessoas e situações que nos puxam para baixo. E por isso o voo tão raso, tão baixo. Agora Paulo diz, elevem-se. E enquanto seus corações estiverem guardados por esse Espírito que vive dentro de vocês, enquanto vocês estiverem no Senhor, pensem em tudo e todos, em tudo que seja verdadeiro, em todos que sejam verdadeiros, em tudo que seja nobre, em todos que são nobres, em tudo que for correto, em todos que são corretos, em tudo que for puro, em todos que são puros, em tudo que for amável, em todos que são amáveis, em tudo que for de boa forma, em todos que têm uma ótima reputação, em tudo que houver excelente, tudo que for excelente ou digno de louvor, em todos que forem dignos de louvor e excelentes, sejam essas pessoas que morem aqui, que sejam essas pessoas que você coloque do seu lado, que seja para essas pessoas que você abra a porta do seu coração, da sua casa, que sejam essas pessoas que você ponha dentro do seu carro, que sejam esses pensamentos maravilhosos que te levem para perto de Deus. E assim nós vamos poder dizer que nos alegramos no Senhor, sempre, em toda ocasião, mesmo dentro da cela, mesmo na pandemia. Somos o povo da esperança. E que o nosso coração seja nesse momento esvaziado, que você diga assim, uau, eu já me sinto melhor, que coisa incrível, que bênção foi esse culto. Que em nome de Jesus você possa dizer, Senhor, eu acredito nisso, eu creio nisso e eu vou botar na minha cabeça aquilo que me faz ser esperançoso. Então, que você possa encher-se dessa esperança e olhar para esse texto de Paulo, que estava preso, e dizer, foi possível para ele, será possível para mim também. Eu vou me alegrar sempre no meu Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito e que essa palavra fique no seu coração, presa, guardada ali como um tesouro precioso dentro do nosso cofre, maior que a nossa alma. Queridos, nós estamos terminando esse culto e eu quero agradecer a todas as pessoas que estão semana após semana se inscrevendo em nossos canais, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram ou no Facebook. Muito obrigado por vocês que estão nos ajudando. Quero pedir também para que vocês compartilhem esse vídeo. Eu vou pedir para o Milton colocar aí o gráficozinho de como você faz para compartilhar essa mensagem, tá bom? Você pode já clicar aí, compartilhar e botar numa lista de amigos e mandar a palavra de Deus para tudo que é canto desse mundo. Quero agradecer também os que fizeram, já falei isso, e quero pedir para que você faça a sua inscrição se não fez, que você faça a sua inscrição, nos ajude. Você que está conhecendo a gente por aqui, eu espero a sua visita um dia lá na Plena. Eu sei que você pode estar dizendo, um dia eu vou conhecer essa turma de perto, vai ser uma alegria receber você de máscara, luva e com tudo que é tipo de proteção, e quem sabe a gente já possa estar no momento em que a gente consiga abraçar você de verdade, tá bom? Então, que Deus abençoe a vocês. Vamos orar aqui, terminando a nossa reunião. Senhor, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse encontro. Oramos por todas as pessoas que estão muito ansiosas, que elas possam ver essas palavras de Paulo, que mesmo preso soube dizer que era possível se alegrar, que a gente poderia se alegrar no Senhor, desde que fosse no Senhor, que a gente entenda que a gente está dentro desse grande hipermercado de fonte inesgotável de alimento para a alma que é o Senhor, que a nossa pequena história está dentro da grande história dele, que a nossa casinha está dentro da mansão dele e que o nosso mundo pequeno está dentro do universo infinito de Deus. E nesse universo tudo está sob o seu controle. Então que a Irene de Deus possa guardar nosso coração de toda a ansiedade que foi colocada diante de ti em oração e que a gratidão faça parte desta oração e que a gente te agradeça pela resolução do problema ou pela equalização interior desse problema em nossa alma. E que a gente se ocupe ao longo dessa semana em convidar para dentro da nossa mente tudo que é puro, todo que é puro, tudo que é bom e todos que são bons e que a gente possa expulsar da nossa mente tudo e todos que só nos puxam para baixo. E que assim, Senhor Deus, possamos caminhar mais uma semana debaixo da sua presença. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.
Amém, amém, amém. Posso te fazer um pedido? Seja generosa, seja generoso. Abra os olhos, olhe para o lado, veja quem precisa. É uma bênção viver assim, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana esplendidamente visitada pelo Espírito Santo de Deus, enchendo o seu caminho de Shalom. Um abraço. Bom, quase que eu esqueço. Beijo com a mão esquerda, beijo com a mão direita, beijo com as duas mãos, beijos para todos. Que a minha